Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 11, versículos 13 a 16. Hebreus é um livro que fica quase no final, assim. Vai passar as cartas de Paulo. E aí você vai chegar em Hebreus. Hebreus, capítulo 11. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Embora eu já tivesse ouvido falar sobre o Candy Crush, eu fiquei curiosa para investigar há pouco tempo só, mas ainda não comecei a jogar, porque nas minhas pesquisas, eu soube que ele é uma nova versão do antigo Tetris. E eu era viciada em Tetris, eu tinha um sério problema. Então, para não cair no mesmo erro, e para não ressuscitar a velha linda viciada em Tetris, eu decidi que eu nem vou começar. Aliás, esse é um conselho que muitos jogadores do Candy Crush me dão. E é um dos conselhos de várias pessoas que se endividaram descontroladamente, comprando vidas e coisinhas que ajudam a vencer, a passar de nível. Num artigo da BBC que foi publicado há algumas semanas, o professor de Psicologia e Ciências Cognitivas, chamado Tom Stafford, numa universidade da Inglaterra, ele explica esse jogo, né? E ele diz que o vício em Candy Crush se relaciona a um fenômeno psicológico chamado efeito Zeigarnik. Zeigarnik é o sobrenome do cientista que explica, né, essa psicologia. E resumindo, aqueles 30 minutos que você fica de castigo quando você perde as 5 vidas, sem poder jogar, traz para o jogador uma sensação de tarefa incompleta. É um problema não resolvido. Então a pessoa fica aflita com não poder terminar aquela tarefa. Então é mais ou menos parecido com o que acontece quando alguém pergunta para você o significado de alguma palavra, ou cita um episódio que você tem a sensação de que você sabe o que é, mas você não lembra. É o famoso estou encucado, sabe? E você precisa entrar no Google e descobrir aquilo, resolver aquela solução, ter aquela solução. Então é mais ou menos esse mesmo procedimento que funciona. E aqueles 30 minutos que você não consegue jogar, ele incita, então, o jogador a jogar diariamente, é uma lógica, né? Então, você acorda no dia seguinte e você pensa, eu preciso jogar Candy Crush. É mais ou menos por causa disso. Além, lógico, de outras causas, né? A facilidade do jogo, você pode jogar no celular, no tab, no computador, e você vai perdendo as vidas e você vai passando, né? Pulando de um aparelho para outro. E também aquela coisa toda da rede social, porque você publica, né? Em que nível que você está, quantos pontos você atingiu, e você pode receber a vida do outro e pedir olha, para quem não jogou, até que eu estou inteirado no assunto, né? Senhor, tem misericórdia de mim, eu não quero entrar nessa fria. Enfim, essa estratégia brilhante dos 30 minutos é o que tem levado esse jogo ao sucesso. Ele tem tido tanto êxito que diz que ele é jogado mais de 600 milhões de vezes por dia, por 50 milhões de usuários. É que aqueles 30 minutos, eles nos atiçam e nos desafiam, porque a gente tem um sério problema com a questão esperar. Esse é um problema que a nossa geração fast food tem. Só que hoje eu não queria tanto refletir sobre essa dificuldade de esperar, porque eu acredito que o nosso maior desafio não é tanto o esperar,
Talvez seja no Candy Crush. Mas na vida de fé, o nosso maior desafio é manter-se fiel enquanto se espera. Se você é alguém que diz, eu tenho fé, eu creio na palavra, então você é alguém que está sempre esperando por algo. Nós que conhecemos a cruz, que recebemos uma nova vida, que estamos vivendo aqui nessa terra, guiados pelo Espírito Santo, nós estamos esperando a volta de Jesus e o estabelecimento definitivo do seu reinado. Isso é o que a palavra nos diz. Tanto é que a definição de fé em Hebreus, no comecinho desse capítulo 11 que a gente leu aqui, ele diz que a fé é esperar por aquilo que eu não vejo. E conforme você vai lendo o capítulo 11 de Hebreus, você vê que ele vai trazer vários exemplos de homens e mulheres que esperaram pela promessa de Deus. Como o capítulo 11 de Hebreus é um capítulo que vai falar sobre a fé, então ele define a fé, ele explica a fé, ele nos explica o que é o objeto da nossa fé, o que estamos esperando. Ele também nos traz uma série de exemplos de pessoas que também esperaram, assim como nós. Então ele traz o exemplo de Abraão, por exemplo, Moisés, ele vai citar a Raabe, Davi, o Noé e assim por diante. E esses homens e mulheres que são citados no capítulo 11 de Hebreus, depois de tantos e tantos anos, porque são pessoas que viveram na época do Antigo Testamento, eles são honrados pelo autor de Hebreus, não tanto porque eles alcançaram aquilo que eles esperaram. Pouquíssimos desses homens e mulheres que são citados aqui viveram e desfrutaram da concretização daquilo que eles estavam esperando. A grande maioria morreu sem ver aquilo que eles esperavam acontecer, se concretizar. E, no entanto, eles permaneceram fiéis na sua espera. E quando eu leio sobre todos esses homens e mulheres que viveram e que são exemplos para nós, quando ele fala de Abraão, e ele fala bastante de Abraão, porque o Abraão, ele é consagrado como o pai da fé, ele é consagrado como um homem de grande fé. Porque, afinal de contas, quando Deus disse, Abraão, sai da sua terra e vai, Deus nem falou para Abraão para onde ele tinha que ir. E mesmo assim, Abraão deixou tudo. Ele deixou a sua terra, a sua cultura, as suas tradições, a sua religião, a sua família e partiu. Confiando, tendo fé no Senhor e esperando, sem desfalecer, que a promessa da nova terra fosse cumprida. Que a promessa de que o Salvador viria da sua descendência seria cumprida. E na época, ele já sabia que ele, ou a sua mulher, não sei, a sua mulher na verdade, era estéril. Mas ele acreditou na promessa de Deus, de que Deus ia dar um filho, que a descendência dele ia ser mais numerosa que as estrelas do céu e a areia da praia do mar. E ele acreditou. Só que eu não consigo deixar de lembrar da pisada de bola que o Abraão deu no meio do caminho, que o autor de Hebreus 11 nos cita. Ele foi mais misericordioso do que eu. Mas enquanto eu leio, eu penso, mas Abraão foi tudo isso, né? Porque ele teve um deslize. Embora ele tivesse deixado tudo, ele tivesse crido, ele não conseguiu esperar perfeitamente pelo Isaac, que é o filho da promessa. E aí, no meio do caminho, ele se afoba. Na verdade, é a mulher dele, né? E fala, meu Deus, esse filho que Deus falou que ia vir, não vem. Daqui a pouco vai todo mundo morrer, o filho vai nascer da onde? Toma a minha escrava, passa a noite com ela e bota o filho nesse mundo logo, pelo amor de Deus, que eu não aguento esperar. E aí, nasceu o Ismael, que vai lhe custar caro, que vai lhe trazer várias dores de cabeça. Mas que eu imagino, né? No final de tudo, o Abraão podia ter chegado na reta final com a cabeça mais erguida, com o peito mais estufado, dizendo, Senhor, estou aqui, eu esperei, eu fui fiel. Mas não,
Infelizmente, o Abraão vai ter uma manchinha no seu currículo de fé, porque ele deu aquela desviada com Ismael. Então eu queria pensar, e nós? Como nós estamos correndo essa corrida que nos é proposta nas palavras do apóstolo Paulo? Sabendo que há uma recompensa, que há um prêmio a ser alcançado. De que forma nós estamos esperando por esse prêmio, por essa recompensa? Será que nós estamos sendo fiéis nesse tempo de espera? É como as várias parábolas que Jesus contou enquanto ele esteve aqui nos seus discursos. Do Senhor que confia a terra, que confia a sua lavoura, na nossa realidade. Do chefe que confia a empresa nas nossas mãos, que vai viajar, mas ele diz, eu vou voltar. E como nós estamos administrando então essa empresa que ele deixou nas nossas mãos, na sua ausência? Será que nós vamos poder chegar na linha de chegada? Ficou um pouco redundante. Com a cabeça erguida e falar, Deus, eu fui fiel. Eu esperei. Olha só como eu vivi. Olha só como eu esperei. Olha só quantas coisas eu fiz pelo Senhor enquanto eu esperava. Olha só como eu fui fiel enquanto eu esperei. Será que nós podemos dizer isso para Deus? Então, para nos ajudar nessa análise, é importante compreendermos o que nós esperamos. Porque a partir do momento que a gente tem definido o objeto da nossa fé, já é meio caminho andado, né? É uma motivação, é a força, é a razão de tudo para continuarmos prosseguindo, ainda que nos sobrevenham as dificuldades. Então vamos ler de novo Hebreus capítulo 11, versículos 13 a 16. Todos estes viveram pela fé. Agora vocês sabem quem são todos estes, né? São todos aqueles homens e mulheres que o autor de Hebreus vai citar, vai nos lembrar, como eles esperaram pela promessa de Deus. Então todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eles não exigiram que a promessa de Deus se cumprisse no aqui e agora. Porque a promessa de Deus era algo além do aqui e agora. Eles sabiam que o aqui e agora era passageiro. Então eles viveram o aqui e agora se preparando para aquilo que vinha depois. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Isso é o que nós esperamos. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor. Isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. Talvez tenhamos um pouco de dificuldade de compreender o que seria essa pátria celestial. Talvez a gente tenha dúvidas. Poxa, mas será que eu quero uma pátria? Ainda mais essa semana em que a nossa pátria foi tão conturbada pelos embargos infringentes. Mas essa pátria, esse reinado, essa nação santa, diz respeito à presença plena de Deus. É onde só Ele agora está reinando, aonde a sua glória é plena, é onde nós somos plenos na sua presença. É uma pátria, você pode ler no relato de Apocalipse, capítulos 21 e 22, na descrição, que é uma pátria onde não há dor, onde não há tristeza. É uma pátria que é eterna. É por essa pátria que nós estamos esperando. Então, um conceito que eu gostaria de analisar nesse momento através da palavra é um conceito que vai nos ajudar a desejar essa pátria, que é o conceito da identidade. Quando nós compreendemos que Deus deseja me incluir numa pátria,
Então a gente pensa, logicamente, que há uma cidadania a ser conquistada. Quem pode ser cidadão desse reino, dessa pátria celestial? Eu quero ser. Então vamos falar sobre identidade. E sabe, nós todos nascemos naturalmente da carne. E Jesus disse que se nós quisermos ver o reino de Deus, para Nicodemos, nós precisamos nascer de novo da água e do Espírito. Quê? A gente precisa mudar de identidade. Resumindo, é como o processo de naturalização pelo qual muitos de nossos pais passaram. Para pertencer a esta pátria, ao Brasil, muitos de nossos pais e avós deixaram a sua cidadania natural. Eles trocaram de cidadania. Então agora, com uma nova identidade, um novo passaporte, eles não seriam mais reconhecidos em outros países e lugares como coreanos, mas como brasileiros, porque é o que a sua identidade diz. E isso é o que deve acontecer conosco. Nós nascemos com uma identidade, a de pecador. E nós precisamos trocar de identidade para sermos aceitos como cidadãos do reino da pátria celestial. E Deus, Ele quer isso. Ele quer nos incluir em seu reino. Ele quer que nós façamos parte da sua nação santa, do seu povo excluído. Ele quer que nós moremos com Ele eternamente. Ele quer nos dar uma riqueza que é incorruptível. Ele quer nos dar segurança, a sua presença suficiente. Porque é na sua presença que nós nos achamos, que somos completos, que somos curados, aceitos, felizes. Então, quem são ou como são os cidadãos do reino? Quem são? Quem é o povo que pertence à nação santa? Eu gostaria de ler junto com vocês Efésios capítulo 2, para nos ajudar a responder essa pergunta. Quem é o cidadão do reino? Aí você volta um pouco, né? Efésios capítulo 2, versículos 11. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual Ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Quem é o cidadão do reino de Deus? É aquele que foi reconciliado com Deus por meio de Cristo. É aquele que estava longe. Que quando você pensa no reino, ele era um estrangeiro, ele não fazia parte desse reino. Ele tinha uma outra identidade. Mas a partir do momento em que nós, que éramos estrangeiros, que tínhamos a identidade de pecador, fomos resgatados
e fomos adotados para nos tornarmos santos e filhos de Deus. Então nós nos tornamos agora, podemos nos tornar agora pertencentes ao reino de Deus, à pátria celestial, cidadãos do reino de Deus. Essa é a nossa nova identidade em Cristo. E como então nós obtemos essa nova identidade? Como mudamos a identidade? Nossos pais e avós só precisavam ir na Polícia Federal. A Bíblia diz, para nós o processo é um pouco mais complicado para mudar da identidade de pecador para santo. Não há Polícia Federal que resolva. A gente precisa da cruz. Como nós mudamos de identidade, a identidade de pecador, de estrangeiro, alguém que não faz parte do reino de Deus, para santo, filho de Deus, concidadão e membro da família de Deus? Precisamos crucificar o eu pecador. Porque não basta só apresentar um documento físico lá na porta do céu. Não sei se o céu vai ter porta, né? E dizer, olha a minha identidade nova. Porque o que nos dá a identidade é quem somos. É o que falamos, a língua que falamos, a comida que comemos. Não é assim? A gente vai na jornada missionária, depois de 2 dias, tem alguém entrando em, sei lá como chama. Tem um chilique lá, um treco, porque está com falta de pimenta. Ai, eu preciso de uma pimenta. Aí o que a gente fala mais? Você é coreano mesmo. Então não é o que está no papel. Não é a religião. Não são as práticas vazias que vão nos dizer se mudamos de identidade, se somos santos, se somos cidadãos do reino de Deus. É quem somos. Por isso, é preciso passar pela cruz para receber essa nova identidade, para pertencer a essa pátria celestial. Eu preciso crucificar o meu eu. Quem é o eu que eu preciso crucificar? Aquele que é senhor de si mesmo, que vive para satisfazer os seus próprios desejos pecaminosos, que ambicia e acumula riquezas corruptíveis aqui dessa terra. Esse é o eu que eu preciso crucificar. O meu ego, o meu orgulho, os meus ídolos. Esse é o tal do velho homem que o Paulo diz que precisa ser crucificado com Cristo. E conforme nós vamos crucificando o velho homem, conforme o eu vai diminuindo, nas palavras de João Batista, o Cristo que habita em mim vai crescendo. E o novo homem em Cristo Jesus vai ficando mais forte. Quem é esse novo homem? É aquele cujo Senhor é Jesus. É aquele que não vive para acumular riquezas e tesouros aqui nessa terra, mas que está batalhando para acumular tesouros eternos, que nem a traça, nem um verme nenhum pode corroer, que não se perde, que é eterno. Esse é o novo homem que precisa crescer, se fortalecer. E essa é a nova identidade que vai nos identificar como cidadãos do reino de Deus. Então é assim que mudamos a nossa identidade, negando-nos a nós mesmos, carregando a nossa cruz diariamente, e seguindo Jesus, imitando Jesus, indo nos lugares em que Jesus vai, fazendo aquilo que Jesus fazia, gastando tempo naquilo que Jesus gastava, falando as palavras que Jesus falava. Esse é aquele discípulo que Jesus disse: se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga.
O que nos identifica como discípulos de Cristo não é a religião, é quem somos. É o que fazemos, o que falamos. A misericórdia que compartilhamos com Jesus. Quando choramos pelo que Jesus chora. Quando nos iramos com aquilo que Jesus se ira. Quando odiamos o pecado. Quando amamos o próximo. Quando apesar de ter a minha vontade. Porque alguns acham que se converter, que crucificar o velho homem e ter um novo homem é lavagem cerebral. Acabou tudo, não tenho mais vontade, virei uma ameba. Agora sou só uma ameba nas mãos do poderoso Deus, faço o que quiser. Não, eu tenho a minha vontade. Assim como Jesus teve a sua no Getsemane. Pai, afasta de mim esse cálice. Mas embora nós tenhamos a nossa própria vontade, porque nós não somos amebas, somos criaturas inteligentes, capazes. Eu digo, não se faça a minha vontade, mas a sua, Deus. E eu quero me submeter a ela. Somente assim poderemos dizer que temos uma nova identidade. Que somos filhos e filhas de Deus. Como nós podemos dizer que somos filhos e filhas de Deus se não nos parecemos nada com Ele, sabe, né? Aquela história. Nasceu o filho e o filho é parecido, muito parecido, com o vizinho. Isso é um problema, certo? Vocês não entenderam a piada? Para você dizer que você é filho de alguém, você tem que ser parecido com ele. Assim, resumindo. Nós precisamos ser parecidos com Deus. Como nos parecemos com Ele? Mas como que é a cara de Deus? Não é o parecer com Deus fisicamente. É o que eu faço. Cristãos, essa palavra, na verdade, ela era um pejorativo. Como aqueles que não eram cristãos chamavam os discípulos de Jesus. Sabe aquela história do filho de peixe, peixinho, é? Então é como se chamasse de, ó o peixinho, ó o cristão aí, que era aquele que imitava Cristo. Essa é a nossa identidade. O quanto nós temos realmente carregado a nossa cruz. O quanto temos lutado com o pecado e com o ego, porque nós precisamos lutar. Às vezes a gente se frustra na caminhada com Deus, porque a gente pensa, Jesus, tira todo o pecado do meu coração. Tira todas as tentações da minha frente. E aí você já virou santo. Mas não é assim que funciona. Para ter músculo, eu preciso malhar. Não é, Lourdes? E muito. É assim que funciona. Para eu ficar parecido com Cristo, eu preciso carregar muita cruz. Eu preciso me esforçar. Ah, mas Deus não fala comigo. Você não lê a Bíblia. Eu não consigo discernir a vontade, se é a voz de Deus ou a minha. Você não ora. Eu não consigo me esvaziar porque você se enche, você se alimenta do que o mundo está te oferecendo e você não se alimenta da palavra, da devoção, da contemplação. O que você deseja no fundo, é ficar bem e de boa aqui nessa terra. A gente precisa carregar a cruz, negar a nós mesmos. Ficar na cola de Jesus. Imitá-lo. Então, quanto mais a gente carregar a cruz, quanto mais próximos de Jesus caminharmos, mais perto nós vamos percebê-lo. E esse relacionamento com Deus é que vai moldando o nosso caráter, o nosso jeito de ser, que muda até a nossa aparência física. E que nos faz cidadãos do reino de Deus. Quando compreendemos então a nossa identidade, quando finalmente tomamos a decisão de renunciar o eu natural pecador, para assumir a nova identidade de santo e filho de Deus, aí a consequência natural da nova identidade
é ansiar pela nova pátria, pela nova casa. Enquanto você assumiu a identidade de pecador, o que você anseia é aquilo que o mundo te oferece, porque aqui é a sua casa, o mundo é a sua pátria. Então você vai querer o que de melhor o mundo pode te dar: dinheiro, riqueza, mulheres, homens, status, poder. Mas quando você não pertence a essa terra, aquilo que o mundo oferece é estranho para você. É incompatível com quem você é. Quando você muda de identidade, você começa a ansiar aquilo que a sua nova pátria pode te oferecer. São vidas, é o amor, é a liberdade. Não a libertinagem que o mundo diz que é a liberdade, mas a verdadeira liberdade de você ser aceito por aquele que te criou, que te amou, que perdoa os seus erros. E aí você vai querer satisfazer os desejos do seu rei. Você quer agradar o seu rei, porque ele é um rei perfeito, ele é justo, ele é um rei de amor. Então embora você esteja vivendo aqui, essa não é a sua identidade. Então, embora a gente precise viver aqui ainda por um tempo, a gente está vivendo, esperando a nova pátria. E se preparando para cruzar a linha de chegada, com a cabeça erguida, com o peito cheio, e falar: Deus, eu fui fiel. E receberá a aprovação dele, porque é isso que nós desejamos. Então, mesmo estando aqui, eu não vou viver como todas as pessoas daqui, dessa terra. O que eu espero, o que eu anseio, vai além daqui. É eterno. E aí a gente vai ver na semana que vem como nós devemos esperar. Fazendo o que se espera? Porque não é verdade que eu sou salvo e eu cruzo os braços até que Jesus volte e me chame na sua lista de chamada e me leve para a nova pátria e agora eu começo a desfrutar da salvação. Não é esse o evangelho. Qual é a oração? Seja feita a sua vontade, aqui na terra, como no céu. A partir do momento em que eu mudo a minha identidade, em que eu assumo a identidade de cidadão do reino, de filho de Deus, eu vou viver para que essa terra onde eu estou fique cada dia mais próxima dessa pátria que eu estou ansiando. E de braços cruzados, não dá para fazer isso. Então, na semana que vem, se Jesus não voltar essa semana, nós vamos estudar isso. Como esperar pela nossa pátria celestial. Amém?